versículo 1 ao 9. A palavra do Senhor nos diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Esse trecho é muito lindo. No primeiro capítulo do livro aqui de Josué, fala especialmente sobre o chamado de Deus para a vida dele. E talvez você que está aqui essa noite, você se pergunta: tudo bem, Josué teve um chamado lindo, mas e eu? Qual será o meu chamado? Eu quero te dizer que tudo parte do chamado. O chamado é o início de tudo. Porque Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o fato de você estar aqui essa noite é porque Ele te chamou. Amém. Ele te chama como adorador, Ele te chama como servo, Ele te chama como um levita na casa dele, Ele te chama como pregador, como pastor. Se você está aqui esta noite, é porque Ele te chamou primeiro e Ele tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Aleluia. Josué, ele está vivendo nesse momento uma situação muito difícil, uma situação muito desafiadora, porque Josué ele tem a árdua tarefa de substituir Moisés. Todo tipo de substituição é algo desafiador, porque ninguém é igual. Então você imagina você tendo que substituir Moisés. É uma tarefa complicada, é uma tarefa muito difícil. E aqui no início da história, o próprio Deus falando com Josué para lhe dar força, para lhe dar ânimo. Mas algo que eu achei essencial para esse início da leitura é que o próprio Deus fala para Josué que Moisés está morto. Josué, ele já tinha vivido tantas maravilhas com Deus, que
que talvez Josué ainda tinha um pouco de esperança de que aquilo não era para a morte. Josué, ele conhecia o Deus a quem ele servia. E Josué, ele sabia que existem situações que o homem vê o fim, mas Deus vai lá e faz uma nova história. Aleluia. Glória a Deus. Então o próprio Deus chega para Josué para afirmar, para falar o óbvio para Josué, para falar que o morto estava morto. Tamanha era a intimidade de Josué, tamanho era o histórico de Josué possuía. Josué, ele acompanhou Moisés, ele viveu maravilhas e milagres. Então naquele momento nós podemos perceber, eu posso afirmar que é o encerramento de um ciclo na vida de Josué. A morte de Moisés se torna o encerramento de um ciclo para uma nova história que Deus tinha com Josué. E na nossa caminhada, meus irmãos, não é diferente. Existem momentos, existem situações que a gente quer manter. Existem situações que é mais confortável ficar do jeito que está. Para Josué era muito melhor ele continuar sendo auxiliar de Moisés. Tem coisa que é melhor deixar do jeito que está. Mas aí Deus chega e bate no ombro e fala: esse ciclo encerrou. Esse ciclo na sua vida, Josué, acabou. Eu não tenho mais isso para você, Josué. Agora a ordem é que você sacuda essa poeira que ficou no seu corpo, que você se coloque de pé, que você levante a cabeça, que você se erga, que você pare de se lamentar pelo que passou, porque você vai ser aquele que vai conquistar a promessa. Ei, Josué, não é tempo mais de questionar os métodos e os propósitos de Deus para a sua vida. É tempo de conquistar aquilo que Ele te prometeu. É tempo de vitória. É tempo de você chegar na terra prometida, aquela terra que eu prometi aos teus antepassados, Josué. Eis que eu te digo, não vai passar mais uma geração, é contigo. Aleluia! Eu creio, Jesus. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo sem Moisés, permaneça. Mesmo sem Moisés, continue. Aleluia. Às vezes é muito difícil caminhar sem Moisés. Eu posso dizer que a morte de Moisés simboliza uma circunstância desfavorável aqui para esse povo. Ninguém conhecia tudo aquilo mais do que Moisés. Mas Deus quer liberar uma palavra por meio disso aqui essa noite. Aleluia. Ao longo da caminhada, talvez você se apegou em pessoas. Ao longo da caminhada, talvez você se apegou até mesmo no seu trabalho. Ao longo da caminhada, você se apegou nas circunstâncias da forma que elas estão. Mas aí você percebe que aquele trabalho que você se apegou tanto, ele não é para sempre. Aí talvez você percebe que aquelas pessoas você já não pode contar mais. Aí você percebe que aquela circunstância mudou. As coisas já não eram como antes. Mas Deus manda eu te dizer nessa noite: esquece aquilo que já morreu. Esquece aquilo que já passou. Esquece aquela circunstância que deu errado. Agora é chegada a hora em que o próprio Deus vai te levantar e Ele vai cumprir com as promessas dEle na sua vida. Porque está escrito que pode passar o céu e a terra, mas a palavra dEle não passa. E Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele te prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A promessa
é maior. Grave isso. Eu quero te dizer nesta noite que a promessa, ela é maior do que o problema. Aleluia. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fale isso para ela. A promessa é maior do que o problema. Preste atenção. Oportunidades passam, portas se fecham, emprego vira desemprego, estabilidade vira instabilidade. Moisés morre, mas a promessa permanece. Aleluia. A promessa permanece, independente da situação. Deus manda te dizer essa noite que aquilo que Ele te prometeu, independente do que aconteceu, talvez Moisés morreu, mas a promessa permanece. Aleluia. A promessa ela é maior que os nossos problemas. A promessa ela é maior do que aquele cliente que foi embora e você não bateu a meta. A promessa ela é maior do que aquele contrato que você não fechou. A promessa ela é maior do que aquele amigo que disse conta comigo, mas aí ele virou as costas e foi embora. A promessa ela é maior do que as portas que se fecham. Moisés morre, mas a promessa ela é maior do que Moisés. Aleluia. O nosso Deus, Ele é um Deus que cumpre com a sua palavra. Amém. Eu não podia deixar passar despercebido nessa leitura esse versículo que mexe tanto comigo, o versículo de número 8, porque o Senhor fala assim: isso aqui é a chave, tá, meus irmãos? Isso aqui é a chave da vitória. Aleluia. Se você colocar isso aqui no seu coração, não tem nada que o inimigo vai fazer que ele vai conseguir te derrubar. Amém. O Senhor fala assim para Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, e então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Amém. Aleluia. Aí talvez você pense assim: mas Pedro, eu tenho que trabalhar, eu tenho a minha vida, como que eu vou meditar na palavra de dia e de noite? Como que eu vou ler a Bíblia de dia e de noite? Eu sou tão ocupado, o meu tempo não está sobrando para mais nada, não estou tendo tempo, a vida é uma correria, é do trabalho para casa, de casa eu já chego cansado, já estou com sono, já quero dormir. Mas não é sobre isso. Eu quero que você entenda que meditar nela de dia e de noite é a todo momento. É no trabalho, é na faculdade, é onde quer que você esteja. Meditar na palavra. E por que eu disse que isso é a chave da vitória? Porque quando você medita na palavra, quando você guarda a palavra no seu coração, o inimigo não pode contra você. Amém. Porque a palavra é a verdade e tudo que vem dele é a mentira. E na palavra está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Talvez durante o seu dia o inimigo crie uma situação para te deixar nervoso, para te fazer perder a bênção, para te deixar chateado. Aí você vai lá e pega na palavra onde está escrito: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E aí o inimigo ele não consegue te pegar. Talvez vai acontecer do inimigo usar alguém para dizer que você não é capaz disso, para dizer que você não vai conseguir, que isso não é para você. Mas aí você pega lá na palavra: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Aleluia. E aí o inimigo ele vê que não está tendo como te atingir. Glória a Deus. Talvez o inimigo ele se aproxima, ele te enlaça e ele fala que você não vai sair desse pecado, você não vai vencer, você não vai ser livre, você vai se tornar escravo. Mas aí você pega lá na palavra onde está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. Aleluia. Talvez o inimigo ele vai jogar dardos inflamados na sua mente e ele vai dizer assim que esse propósito não é para você. Esse propósito ele pode ter dado certo para outro, mas para você não é. Você não vai resistir até o seu casamento, você não vai resistir a essa prova no seu emprego. Esse propósito não é para você. E ele tenta te atordoar, ele tenta lançar coisas na sua cabeça para te fazer desanimar do propósito. Mas aí você pega na palavra: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E ele vai ver que tudo aquilo que ele lançar contra a sua vida, você vai responder a ele com a palavra. Amém. Quando o inimigo bater na porta da sua mente, quando o inimigo bater na porta do seu coração, atenda a ele com a palavra. Aleluia. Atenda a ele com a palavra. É isso que o Senhor está nos ensinando aqui, por meio da vida de Josué. E Josué agora, após receber essas instruções, após receber essa força, após Deus encorajá-lo, Josué agora ele tem um grande desafio, que é conduzir o povo até a terra de Canaã. Eu consigo imaginar tudo que Josué passou, meus irmãos, porque aquele povo era um povo difícil. Aquele povo era um povo complicado. Mas Josué ele se manteve firme, porque ele acreditava na promessa que Deus havia colocado sobre a vida dele. Aleluia. Aquele povo que tinha saído do Egito com Moisés, aquele povo que morou no Egito e saiu de lá, ele não conseguiu acessar a terra prometida. Porque aquele povo, eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. E tudo aquilo que acontecia, eles tinham vontade de olhar para trás. Tudo aquilo que acontecia, eles murmuravam. Pensa comigo, meus irmãos, um povo que viu o mar se abrir, um povo que viu cair maná do céu, um povo que viu as manifestações dos milagres de Deus. É por isso que eles ficaram 40 anos para fazer um percurso que pode ser feito com muito menos. Porque o nosso Deus, ele não trabalha onde há murmuração. O nosso Deus, ele não trabalha onde há desobediência. O nosso Deus, ele não trabalha onde há deslealdade. Ele não trabalha onde há quebra de princípios. E é por isso que aquele povo que vivia reclamando, que vivia murmurando, eles não alcançaram a promessa de Deus. Então você se pergunta, então quem foi que alcançou a promessa de Deus? Quem alcançou a promessa de Deus, aquele povo que havia saído do Egito, foi os que nasceram durante o caminho. Eu aprendo que o povo que conquistou aquela terra prometida foi o povo que nasceu durante o percurso. Do Egito só sobrou Josué e Caleb. E eu questionei ao Espírito Santo quando eu estava estudando essa passagem, porque tem que ter um mistério.
Por que o povo saiu, morreu no caminho, quem nasceu no caminho conheceu a terra prometida? O Espírito Santo trouxe ao meu coração João 3:3, onde Jesus diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele povo, eles estavam no caminho, havia uma promessa sobre eles, mas eles não tinham nascido de novo. O pensamento deles, tudo que acontecia, eles lembravam das coisas velhas. E se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, é isso. É a gente querer olhar e almejar o lugar que Ele nos tirou. Deus manda dizer para pessoas aqui essa noite: jamais, em hipótese alguma, queira voltar para o lugar de onde Deus moveu céus e terra para te tirar. Aleluia. Aleluia. Jesus moveu céus e terra para tirar aquele povo do Egito. Mas ainda assim, em momentos eles queriam voltar. Não deseje isso, porque quem tenta voltar no meio do caminho acaba morrendo. E foi isso que aconteceu nessa história. E agora, Josué lidando com toda essa situação, Deus fala para ele que ele dá uma cidade. Deus fala para Josué que ele ia conquistar a cidade de Jericó. Só que a cidade de Jericó, ela acaba sendo um obstáculo, porque para chegar até Canaã, ali estava Jericó. Talvez Josué poderia até fazer um contorno e tentar desviar, mas Deus falou para ele: não, eu vou te dar essa cidade. E quando Josué olha para aquela cidade, meus amados, Josué, ele pensa: meu Deus, isso não é para mim. A cidade de Jericó, para quem não sabe, ela era conhecida por ter muralhas gigantes, muralhas que passavam carros, muralhas que tinham até casas em cima dela. E quando Josué ele olha para aquela cidade, ele fala: meu Deus, é sério? Isso é demais. Como eu vou conquistar essa cidade? Essa cidade ela é conhecida por ser impossível de ser conquistada. Mas aí Deus toca no coração de Josué. Josué, faz o possível. Se você não entendeu, deixa eu repetir. Meu irmão e minha irmã, Deus está dizendo para você: faça o possível, porque o impossível é com Ele. Aleluia. Essa situação que aparece no seu caminho, Deus está mandando eu te dizer: faça o possível. Faça o possível. Faça o possível. Coloque o pé, porque a promessa é que onde você colocar o pé vai ser seu. Onde você colocar o pé você vai conquistar. Faça o possível, porque o impossível deixa comigo. Assim diz o Senhor para você esta noite. Faça o possível. Do impossível cuido eu. Da sua casa cuido eu. Dos seus cuido eu. Da promessa cuido eu. Do seu casamento cuido eu. Da sua vida financeira cuido eu. Faça o possível. O impossível você coloca nas minhas mãos, assim diz o Senhor. Oh, Espírito Santo. E Josué, caminhando em obediência, ele seleciona 2 espias e envia para aquela cidade.
Porque ele está acreditando, ele está se movendo, ele está fazendo o possível. Ele envia 2 espias. Algo que me chama a atenção é que Moisés tinha enviado 12 espias, mas Josué agora envia só 2. Sabe por quê? Dos 12 que Moisés mandou da outra vez, 10 serviu para desmotivar Moisés. Eles foram lá espionar, voltaram e falaram assim: Moisés, tem jeito não. Moisés, não dá não. Moisés, aquilo ali é demais, não dá pra gente. E daqueles 12, 2 era Josué e Caleb, que mantiveram firme no propósito. Josué e Caleb, que se mantiveram acreditando na promessa. E agora o próprio Josué envia 2 espias. E sabe o que eu aprendo com isso? Cuidado com quem te cerca. Quantidade não é qualidade. Não adianta você estar rodeado de pessoas que não acreditam no seu propósito. Aleluia. Cultive as boas amizades. Cultive aqueles que querem te ver bem. Cultive aqueles que acreditam no propósito que Deus entregou na sua vida. Aleluia. E quando aqueles espias estão se aproximando da muralha, eles também ficam impressionados. Eu posso imaginar a conversa, eles batendo aquele papo: meu amigo, como que a gente vai fazer para entrar aqui? Será que a gente vai conseguir sair dessa situação com vida? O que a gente vai fazer? Então eles têm uma ideia que na muralha tinha uma casa de uma mulher chamada Raabe. Essa mulher ela era conhecida por ser uma prostituta. Então eles têm essa ideia porque ali era comum passar viajantes, ali era comum passar todo tipo de pessoas. Então eles adentram naquela casa com o intuito de não ser percebidos, com o intuito de não ser notados. Mas acontece que quando eles entraram naquela casa, aquela mulher olhou para eles, elas já viram que eles tinham uma luz diferente. Aleluia. Elas viam que eles carregavam uma presença diferente. Eles eram diferentes de tudo aquilo que ela já tinha visto. Então, os soldados ali de Jericó já estavam alarmados que Josué se aproximava, que ele tinha enviado espias, e ele manda os soldados procurarem esses espias. E aquela mulher, quando os soldados chegam na casa dela, ela esconde aqueles espias no terraço. E ela mente para os soldados, fala que eles não estavam ali, que eles tinham ido, ela direciona para um caminho contrário. E ela livra aqueles espias. E o que é que eu posso aprender com isso tudo? O nosso testemunho, ele vai anteceder o nosso milagre. Aleluia. O seu testemunho vai anteceder o seu milagre. Aqueles espias, eles não precisaram abrir a boca para ser escondido, porque o próprio Deus estava com eles. Amém. E quando Deus ele quer te entregar uma coisa, quando Deus ele quer te guardar, Ele vai usar até aquele que está no caminho todo como um instrumento para poder te abençoar. E foi isso que aconteceu. Aquela mulher conhecida como pecadora, conhecida por ser uma prostituta, ela se tornou um instrumento de livramento na vida daqueles espias. Por quê? Porque eles carregavam uma presença. Aleluia. Eles não precisaram abrir a boca para falar: eu sou servo de Deus, eu vim aqui em nome... Não. Apenas o comportamento deles falaram por eles. E quando aqueles espias eles se retornam, eles estão agora retornando convictos para Josué. Depois de uma situação dessa, depois de um livramento desse, não tem outra coisa a não ser a mão de Deus. E aqueles espias olham agora e falam: Josué, vamos embora, Josué. Deus está na causa mesmo. Por que tu está temendo, homem?
Deus está nesse negócio, Josué. Amém. A gente estava lá, o soldado foi atrás e a mulher que a gente nem conhece nos protegeu, nos deu livramento, nos guardou. Deus está nesse negócio, Josué. Vamos embora para cima. Vamos embora guerrear, vamos derrubar essa muralha. Pega os homens aí, vamos para a guerra. E Josué, recebendo essa notícia, ele fica eufórico, né? Quem não ficaria? Nossa, meus espias trouxeram boas notícias. Deus está comigo. Deus está mesmo nessa causa. Vamos tomar essa cidade, vamos conquistar. Josué ele se torna confiante. Mas aí Deus chega para Josué e fala assim: espera. Essa cidade, Josué, você não vai tomar na força. Essa cidade você vai tomar na obediência. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Nem todas as guerras nós vamos vencer na força do nosso braço. Nós vamos vencer na obediência. Aleluia. Nós vamos vencer no joelho no chão, é com a boca no pó, é no propósito, é no jejum, é na busca, é na obediência. Deus, qual é o momento? É agora ou é depois? Precisamos ser sensíveis à voz de Deus. E Deus fala para Josué: Josué, pega os sacerdotes, coloca eles na frente, e você vai dar uma volta por dia em volta dessa muralha durante 6 dias. Você vai dar uma volta por dia durante 6 dias, e no 7º dia você vai dar 7 voltas. E Josué, mais do que obediente, ele não deixou para amanhã, que ele ia perder um dia. Ele foi, vamos embora. E Josué começou a marchar em volta daquelas muralhas, em um ato de confiança e em um ato de obediência ao Deus que estava com ele. Eu posso imaginar ali o povo de Jericó, vendo aquela tropa caminhando em volta das muralhas. Era mais de 30 quilômetros de muralha. Pensa, era muito chão. E todos os dias eles estavam lá dando a volta. Todos os dias eles estavam lá dando a volta. E o povo de Jericó contemplando aquilo, porque as voltas que Josué estava dando era calado. Deus falou para ele: você vai dar essas voltas, mas você vai dar essas voltas em silêncio. Não é para você falar nada, não é para você gritar, não é para você comemorar. Você vai fazer o que eu estou mandando em silêncio. Aleluia. E Josué e o seu exército foram obedientes. Eles deram as 6 voltas. No 7º dia, eles já estavam cansados. No 7º dia, os pés deles já tinham calo. No 7º dia, o peso da farda, do armamento estava pesando 10 vezes mais. Mas eles continuaram dando voltas. Eles continuaram dando voltas. Eles continuaram dando voltas. E quando completou as 7 voltas, a palavra nos conta que aquelas muralhas caíram por terra. E Josué ele soltou o sonido da buzina. E eles gritaram, e eles clamaram que quem está conosco não é outro a não ser o Deus de Israel. Quem está conosco não é outro a não ser o leão da tribo de Judá. E aquelas muralhas caíram por terra. Glória a Deus. Aleluia. E agora eles andavam por cima das muralhas. As muralhas já não eram mais um impedimento, porque eles estavam debaixo de um princípio da obediência. Aleluia. E quem cumpre princípios colhe milagres. Aleluia.
quero falar sobre as voltas em silêncio que Josué deu. A palavra nos conta que ele deu aquelas voltas em silêncio seguindo a orientação de Deus. Mas Deus colocou algo aqui no meu coração, onde Deus ele quer nos dizer essa noite o que esse silêncio significa. Deus quer falar com você que tem sido obediente em silêncio, você que tem cumprido o propósito em silêncio, você que entra no seu quarto, fecha a porta, dobra o joelho e fala: socorro, Deus! Eu já não sei mais o que fazer, mas eu estou obedecendo. Deus, eu estou te obedecendo, mas eu não estou vendo uma trinca nessa muralha. Eu estou te obedecendo, mas tudo que eu estou tendo de retorno é cansaço, fadiga. Deus, eu não estou suportando. Deus, socorro. Eu não aguento mais. Mas Deus manda eu te dizer esta noite, meu amado, que Ele tem visto o seu clamor, Ele tem visto a sua obediência, Ele tem visto a sua luta, Ele tem visto a sua prova, e Ele manda eu dizer para você que é chegado um novo tempo, está chegando sobre a sua vida, o momento de soltar o sonido da buzina, está chegando na sua vida, o momento de tirar isso aqui que está entalado, onde você vai poder gritar e todos vão te ver que Ele está contigo nessa causa. Ele é o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso está contigo nesse negócio, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meu irmão, Deus quer te dar uma palavra de encorajamento. Sabe por quê? Porque a última volta é a mais dolorida. A última volta é a que parece que não tem mais fim. Imagina andando mais de 30 quilômetros todo dia. Chega no último dia, você tem que fazer esse mesmo percurso por 7 vezes. E aí você olha para Deus e fala: meu Deus, o que está acontecendo? O que eu fiz durante 6 dias para o Senhor me mandar andar mais 7? A última volta é a mais longa. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus quer te entregar essa palavra nessa noite. Persevere um pouco mais. Persevere um pouco mais. Tente bom ânimo. Persevere um pouco mais, porque talvez você já está no 7º dia. Talvez você já está na última volta de ver a maravilha de Deus se cumprir na sua vida, de ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Persevere, 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 persevere. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas esta noite. Meus irmãos, talvez você tenha se perguntado, se questionado: meu Deus, eu tenho te buscado, mas quanto mais eu busco, mais difícil o negócio fica. Mas aí Deus tem uma palavra também para nós essa noite. Aleluia. Deus está dizendo assim: não é porque você canta, não é porque você louva, não é porque você é usado na casa de Deus, não é porque você é um adorador fiel, não é porque você é um pastor ou uma pastora, não é porque você é um pregador ou uma pregadora que não vai haver muralhas. Moisés falou aqui algo no louvor que Deus me trouxe à memória, que existem coisas que são para fortalecer a nossa fé. E eu só estou aqui essa noite ministrando essa palavra. Eu só estou aqui essa noite de pé mediante a graça de Deus, porque eu olho para a direita, eu vejo uma muralha, eu olho para a esquerda, eu vejo outra muralha, mas aí Deus nos fala nessa noite: olha para frente,
estarei contigo por onde quer que você andar. Glória a Deus, Jesus. O servo fiel e obediente também enfrenta a muralha. Seria muito mais fácil se Deus chegasse para Josué e falasse: eu vou te dar aquela cidade, parte para a guerra, não vai morrer nenhum homem seu, eu vou fazer um milagre aqui e você vai conquistar aquela cidade. Mas não, Deus deu a cidade para ele, mas ele tinha que pagar um preço, ele tinha que andar em obediência. E existem pessoas aqui essa noite vivendo essa mesma situação. Deus, ele tem um ministério lindo para você. Aleluia. Deus, ele tem um casamento para você. Deus, ele tem milagres para acontecer na sua vida. Deus tem vitória na vida dos seus, que talvez você está aqui e eles estão lá. Deus tem vitória na vida dos seus. Aleluia. Mas Deus está te mandando dar a volta na muralha. Deus está te mandando caminhar em obediência, porque a obediência é um princípio, e quem cumpre princípio colhe milagres. Aleluia. Quem cumpre princípios colhe milagres. E eu quero profetizar algo na sua vida. Os princípios que você tem cultivado, os princípios que você tem obedecido, os princípios de Deus que você tem caminhado, mas ainda você não viu o milagre. Eu quero profetizar na sua vida que o ano de 2024 foi o ano de você caminhar em obediência. O ano de 2024 foi o ano de você cultivar os princípios. Mas o ano de 2025 será o ano de você colher os milagres que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Oh, aleluia. Glorifica o nome dele, igreja. O Pai está na casa. Recebe essa palavra no seu coração. Tudo aquilo que você almejou em 2024 da parte de Deus, que ainda não se concluiu, não vai passar para outra geração, não vai passar para o outro ano, vai ser em 2025 que Deus vai entregar na sua mão a sua vitória, porque você vai caminhar em obediência, você vai caminhar debaixo do princípio, e Ele é fiel para cumprir a promessa. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, Jesus. E aquele povo, Josué, Caleb e os que nasceram no caminho, eles alcançaram a terra prometida. No tempo de Deus, debaixo de várias adversidades, mas Deus cumpriu com a palavra dele. Aleluia. E Ele vai cumprir com todas as promessas que Ele fez na minha vida. Amém. Ele vai cumprir com todas as promessas que Ele fez na sua vida. Amém. E Ele vai cumprir com todas as promessas que Ele tem para essa igreja. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu passo a oportunidade para o Ministério de Louvor.